Nesse vídeo falaremos sobre o livro Macapacarana, de Giselda Laporta Nicoleles. Macapacarana é o relato da mudança do jovem Gerson Luiz de São Paulo para o Amapá, onde ele encontra um mundo novo, o mundo das matas e dos rios, do garimpo de ouro, o mundo de José, o cozinheiro índio, e de Tocha, com quem aprende a conhecer e desvendar os mistérios da Amazônia. Esse livro contribuirá para a formação leitora de alunos de 6º e 7º anos, tendo em vista o desenvolvimento das competências envolvidas no processo de aprendizagem, em especial da prática de leitura nos anos finais do ensino fundamental, principalmente no que diz respeito à habilidade 47 da BNCC. Analisar em textos narrativos ficcionais as diferentes formas de composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de enunciação e das variedades linguísticas, no discurso direto, se houver, empregados, identificando o enredo e o foco narrativo, e percebendo como se estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, da caracterização dos espaços físico e psicológico e dos tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes no texto, do narrador, de personagens em discurso direto e indireto, do uso de pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e processos figurativos e do uso de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada gênero narrativo. A obra possibilita o trabalho com o tema Encontros com a Diferença. Isso porque o jovem Gerson Luiz morou em vários estados e finalmente se mudou com a mãe para o Macapá, para viver junto com o pai. A obra não apenas relata as dificuldades iniciais de adaptação do jovem à nova realidade, como também descreve o dia a dia dos moradores da região com os quais Gerson vai interagindo e aprendendo. Nesse sentido, a habilidade 44 da BNCC também é bastante trabalhada. Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas, e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. Esse tipo de narrativa, protagonizada por jovens e no qual as aventuras do dia a dia são enfatizadas, é chamado de realismo lúdico e possibilita tanto a criança quanto o adolescente se reconhecerem como protagonistas na vida, da mesma maneira como os personagens o são na ficção. Quem trabalha com jovens, como você, professor, sabe como são bem recebidas por eles as narrativas que trazem personagens com os quais eles se identificam. A autora Giselda Laporta Nicoleles hoje tem uma obra que abrange mais de 100 títulos, entre livros infantis e juvenis, ficção, poesia e ensaio, publicados por diversas editoras. E aqui, nesse livro, produziu uma narrativa capaz de despertar o jovem protagonista que há em cada um de nós. Inicialmente, apresente a obra aos alunos e pergunte a eles o que o título Macapacarana sugere com relação ao enredo. É uma palavra um tanto quanto diferente e certamente irá chamar a atenção deles. Incentive-os a levantar hipóteses e sugestões sobre essa palavra. Essas hipóteses podem ser registradas no caderno de cada um para serem retomadas depois da leitura. Em seguida, para levantar os conhecimentos prévios que os alunos possam ter a respeito da obra, você pode fazer perguntas que identifiquem o que eles sabem sobre a região norte do país e o que eles sabem a respeito do garimpo e dos povos indígenas da atualidade. Isso fará com que os alunos se ambientem ao tempo e ao espaço da narrativa, uma vez que ela se dá em meio à mata no início da década de 80, época da chamada febre do garimpo. Então, leia com os alunos o texto de quarta capa, para que eles tentem avaliar melhor sobre o que se trata o livro. Por fim, elabore uma lista coletiva com as ideias da turma sobre os temas que serão tratados no livro. Essas hipóteses poderão ser retomadas depois da leitura da obra.
incentive os alunos a expor o que acharam da história. Deixe que tracem suas considerações a respeito do enredo. Retome as hipóteses levantadas pela turma antes da leitura da obra, verifique o que se confirmou e o que os surpreendeu durante a leitura da história. Eles conseguiram, por exemplo, deduzir o que o título do livro significa? Explique para os alunos que o título é uma combinação das palavras Macapá, capital do Amapá, e Pacarana, um animal ameaçado de extinção da região amazônica. Pode ser que os alunos não saibam onde fica o Macapá e como é o animal Pacarana, típico da região norte. Com a ajuda de um mapa político, ajude-os a localizar o estado do Amapá e a capital Macapá. Se possível, leve imagens de Pacarana para mostrar aos alunos. Promova uma conversa com eles sobre aspectos gerais da obra, de modo que possíveis dúvidas referentes à compreensão possam ser esclarecidas. É muito importante trabalhar a expressão oral dos alunos dessa faixa etária, cumprindo a habilidade 23. Respeitar os turnos de fala na participação em conversações e em discussões ou atividades coletivas, na sala de aula e na escola, e formular perguntas coerentes e adequadas em momentos oportunos em situações de aulas, apresentação oral, seminário, etc. Uma das questões propostas no livro é a reflexão sobre a destruição dos povos indígenas e a aculturação dos sobreviventes. Por isso, como atividade de problematização e pós-leitura do livro, sugerimos que inicialmente você, professor, organize os alunos em equipes. Com o apoio do professor de Geografia, alguns alunos podem ser estimulados a pesquisar sobre os diferentes grupos indígenas que influenciaram na formação cultural do povo brasileiro. Foi com eles, por exemplo, que os portugueses aprenderam a comer mandioca, milho e muitas outras plantas nativas ainda usadas na culinária brasileira. Flautas de bambu, maracás, chocalhos e alguns tipos de tambores são instrumentos musicais de origem indígena. Os alunos podem fazer também uma pesquisa sobre outras influências da cultura indígena presentes no cotidiano dos habitantes do norte do Brasil na atualidade. Os grupos podem ser organizados de acordo com os temas: hábitos alimentares, utilização de objetos, instrumentos musicais, personagens folclóricos, palavras de origem indígena, entre outros. Pode-se ainda propor a alguns alunos que pesquisem sobre os problemas enfrentados pelas nações indígenas do norte do país. Outras equipes também podem pesquisar sobre os direitos dos povos indígenas. Com esse trabalho, reforçaremos a habilidade 20 da BNCC. Realizar pesquisa a partir de recortes e questões definidos previamente, usando fontes indicadas e abertas. Essa é uma excelente oportunidade para que os alunos desenvolvam atitudes de respeito e de valorização dos direitos das minorias étnicas. Essa atividade trabalhará principalmente a habilidade 44, que já mencionamos. Encaminhe a apresentação das pesquisas. Oriente as equipes em relação ao tempo disponível para cada apresentação e converse sobre o respeito e a valorização dos trabalhos dos colegas. Ao final das apresentações, encaminhe uma conversa para concluir sobre a situação dos povos indígenas na atualidade e para realizar uma breve avaliação dos trabalhos com a participação de todos, considerando a habilidade 4. Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a diversidade étnico-cultural, indígena, africana, europeia e asiática, assim como aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras. Após o término desse debate com os alunos, espera-se que eles tenham mais preparo e discernimento em relação à cultura nativa do país, tornando-se cidadãos mais conscientes da necessidade de respeitar o diferente. Boa aula, professor!